Atos capítulo 2, versículo 32 e 33. Nós vamos falar um pouco sobre o dom do Espírito. O dom do Espírito. E diz assim a palavra do Senhor: foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunha disso. Portanto, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Que Deus se digne a nos abençoar com o que lemos aqui na sua santa e bendita palavra. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração breve, depois nós vamos fazer a exposição desse tema que eu reputo de muita importância para a vida da igreja em todas as épocas, especialmente no tempo que nós estamos vivendo. Pai querido, nós queremos manifestar nossa imensa gratidão pela bênção de sermos teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer pela presença do teu Espírito em nossas vidas, no meio da tua igreja. Queremos te agradecer por esse trabalho aqui no Manaíra. O Senhor continue abençoando, dando consistência, e que breve nós venhamos a organizar uma igreja aqui para a glória e o louvor do teu grande e poderoso nome. Abençoe todos quantos fazem parte desta obra. Conceda aos teus filhos uma bênção de renovação espiritual. Que a graça do Senhor seja abundante em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja e no meio do teu povo em geral. Esta é a nossa oração que nós te apresentamos nesta noite com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olhando assim para as Sagradas Escrituras, nós começamos a entender que Deus, Ele graciosamente, Ele preparou um programa, que eu chamo de programa Redentor, e nesse programa você pode distinguir três grandes dispensações: a dispensação do Pai, a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito. A dispensação do Pai nós poderíamos situá-la desde a criação até o advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A do Filho, quando a encarnação do Verbo até a ascensão, a entronização de nosso Senhor Jesus Cristo. E a do Espírito começa justamente no dia de Pentecostes. Foi um dia especial na vida da igreja. E eu queria, com essa rápida introdução, dar essa informação para o nosso conforto espiritual. E para nós sabermos, irmãos, que a igreja foi entregue ao Espírito. Amém? A igreja foi entregue ao Espírito de Deus. Esta é a grande verdade que a palavra do Senhor nos revela. Deus não nos tem deixado só, como nós cantamos. Deus está conosco. A sua presença é realidade na vida da igreja. E nesta noite eu queria dar uma ênfase muito grande a esse dom do Espírito que Deus derramou sobre nós a partir do dia de Pentecostes. E esse dom estará sempre com a igreja quando do grande dia do seu arrebatamento o Espírito entregará ao Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus nos revela. Esse texto que nós lemos aqui, ele faz parte do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Inclusive a pregação que eu fiz no dia 21 na igreja foi sobre isso. Quem olhou o vídeo deve ter visto que eu fiz uma exposição sobre a ênfase do sermão do dia de Pentecostes. Dentre elas estava o derramar do Espírito sobre a vida da igreja. Então eu queria falar inicialmente, irmãos, que este dom do Espírito foi dado para Ele habitar permanentemente em nossas vidas e no meio da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, esta é a grande riqueza que nós temos, é a presença de Deus em nossas vidas. No dia que você conseguiu, pela graça de Deus, acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo e aceitar o Evangelho, diz a Bíblia, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Ele foi derramado de uma maneira poderosa sobre a sua vida. Você pode dizer, pastor, eu não senti. Mas é questão de sentir, é questão de declaração da palavra de Deus. Amém? O texto sagrado diz o seguinte, se você quiser, eu vou até um pouquinho mais devagar para dar a oportunidade dos irmãos consultar a Bíblia. Veja aí Efésios capítulo 1, verso 13. Eu vou fazer uma pregação, mas ao mesmo tempo um estudo, já que nós estamos assim, bem próximos do outro aqui. Eu queria que esse assunto ficasse bem consolidado, apesar dos mais antigos conhecerem, mas é bom a gente se lembrar dessa realidade
de Deus em nossas vidas. Que às vezes a gente pensa que Deus está tão distante, já os problemas, as nuvens, as tribulações nos afastaram do Senhor, mas não é verdade. Amém? Deus nunca deixou de estar conosco, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Aí diz o texto sagrado aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13: Nele, em Cristo, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Selado com o Espírito Santo da promessa. Lá em 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz que nós somos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo, e todos bebemos de um mesmo Espírito. Então a grande realidade é que esta habitação de Deus é comum em todo crente genuíno, independente de etnia, posição social, isso não importa aos olhos de Deus. O fato é que todo crente genuíno tem consigo o Espírito de Deus. Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, querido, eu queria que você fizesse uma introspecção e entendesse que Deus ele está mais perto de você do que você possa imaginar. Alguém já disse que Ele está embaraçosamente perto de cada um de nós. Para onde eu for, Deus irá comigo, porque Ele fez uma aliança comigo e colocou dentro de mim, dentro de você, o seu Espírito. Você poderia, mas pastor, como é que é isso? Se o Espírito está em mim, está em Aldinha, Ademar, em Osmar, ao mesmo tempo. Aí nós estamos diante do mistério da palavra do Senhor e enfatizando aquele atributo da onipresença de Deus, aquela capacidade que Ele tem de estar em todo lugar, o seu domínio ao mesmo tempo. E isso, irmãos, faz a gente ficar alegre. Por isso que para mim não tem tempo ruim. Passei muitas lutas, estou passando, mas Deus está presente em minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Eu vejo assim com preocupação muitos pastores com depressão, se suicidando, um desastre no meio da igreja. Eu digo: Jesus, o que é que está acontecendo com o teu povo? Se o povo de Deus tem o teu Espírito dentro dele. Irmãos, esta é uma verdade que a palavra de Deus declara nessa noite. O Espírito de Deus habita em cada um de nós, de uma maneira permanente. Não são os nossos erros, as nossas falhas que irão fazer com que o Espírito se retire de nós. O que pode acontecer quando nós pecamos é o Espírito se entristecer. Isso aí está escrito na palavra do Senhor, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual está selado para o dia da redenção. Ou se o crente continuar em pecado sem se arrepender, o Espírito se apagar, ou seja, a ação do Espírito se apagar em nossas vidas. Vem aquela recomendação de Paulo: não apagueis o Espírito. Então a grande verdade que nos alegra e nos entusiasma é que Deus está presente em nossa vida através do seu Espírito que nos foi dado como um dom celestial. Amém? Pedro diz que Jesus, exaltado no seu sermão, derramou o Espírito sobre aqueles 120 irmãos. Eles foram cheios do Espírito, falaram línguas estrangeiras, aquele milagre do Pentecoste, aquelas 3.000 conversões, depois chegaram mais 2.000 conversões, e ninguém segurou mais o ministério da igreja. Agora, a gente também tem que entender, irmãos, que de uma maneira especial, o Espírito de Deus, ele se instala quando nós nos reunimos para celebrar o Senhor. Amém? Depois que eu descobri esta verdade, irmãos, eu comecei a valorizar mais as reuniões da igreja. Porque o texto que você poderia olhar, capítulo 14, versículo 16 e 17 de São João, diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Amém? Para sempre. Observe: o Espírito da verdade, ou de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Olha aí, na corporação, quando a igreja se reúne para celebrar o Senhor, Jesus colocou um limite inferior, 2 ou 3, né? 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele se instala no meio da igreja. E diz aqui o texto: Ele habita convosco, quer dizer, no meio da comunidade, e estará dentro de vós. Isso aí é confirmado por outros versículos que eu poderia passar a noite todinha aqui citando para os amados irmãos.
Mas eu queria enfatizar essa questão da presença do Senhor no meio da igreja, quando ela se reúne para celebrar o Senhor. Infelizmente, a igreja brasileira está hoje indo por um caminho altamente perigoso na minha avaliação. A igreja só está se reunindo de uma maneira compacta e assim, muita gente envolvendo os cultos, quando está um pregador famoso ser escalado para pregar. Quando é um grupo famoso, uma banda famosa, um cantor famoso, e a igreja se desloca para um determinado lugar, porque entende na mentalidade talvez moderna, evangélica, que Deus só está presente quando tem um homem renomado que está dirigindo a palavra ou louvor perante a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é um engano. Eu não quero dizer, eu já disse e já escrevi, eu não descarto a possibilidade de Deus abençoar os eventos, como tem abençoado, e usando pessoas a quem Deus deu dons especiais, que essas pessoas cresceram muito em certa área e tem alguma coisa para compartilhar conosco. Mas o que Deus tem me mostrado, irmãos, é que eu tenho o Espírito dentro de mim, tem a sua palavra. Amém? Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia, leia e peça a direção do Espírito, e Deus vai falar profundamente ao seu coração. Eu, quando era adolescente aqui nessa cidade, eu frequentei milhares, não, seria exagero, mas centenas de cultos de oração nas casas, procurando ouvir a voz de Deus. Uma profecia, através de línguas estranhas, aquela frenesi que havia no meio evangélico dos anos 60 e 70, mais ou menos, né, de renovação espiritual. E eu sempre saía do culto preocupado, porque eu pensava sempre em sentir. Como nenhum profeta dirigia para mim, dizia: meu servo, ouve a palavra de Deus. Eu saía dos cultos, ai meu Deus do céu, frustrado, né? A minha vida era vida cheia de altos e baixos, porque eu entendia que a vida cristã era uma vida que deveria ser calcada, montada ou suportada pelos sentimentos, pelos meus sentimentos, irmãos. Mas não é verdade. Nós temos que confiar na declaração da santa palavra de Deus, e Deus disse: eis, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então a presença de Deus é a realidade em nossas vidas e no meio da igreja, quando nós se reunimos para adorar o Senhor. É por isso que para mim tanto faz estar aqui, ali ou acolá, desde que nós sejamos com o propósito de adorar a Deus, porque Deus está presente, irmãos. E não depende da minha fé, sim da fidelidade de Deus. Que Paulo disse que mesmo se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E Ele prometeu que quando eu estivesse 2 ou 3 reunido em seu nome, que Ele estaria ali no meio deles. E um dos livros da Bíblia diz assim: na presença do Senhor, o quê? A abundância de alegria. Depois que eu descobri esta grande verdade, a minha vida mudou, se estabilizou, e agora eu tenho ouvido a voz de Deus. Eu tenho ouvido a voz de Deus. Preciso mais correr para ouvir profecia de ninguém, porque aqui está a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus queria que eu pudesse, que eu deveria conhecer acerca do seu ser, o seu caráter, os seus atributos e a sua vontade, está revelado na santa palavra de Deus. Amém? Amém. Esta palavra está perto da tua boca e do teu coração. Leia a Bíblia, busque a Bíblia, comece a orar, que o Espírito que habita em você vai revelar cada dia mais Cristo a você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém? Agora, se Deus se faz presente em nossas reuniões, então para nós se reveste alguma importância muito grande. Concorda comigo? Reverência, chegar cedo, participar de todas as partes constitutivas do culto. Mas essa realidade, irmãos, a presença de Deus na sua vida, isso é inquestionável. Deus jamais se separará de você. O seu Espírito lhe foi dado. Amém? Para habitar permanentemente. Louvado seja Deus por isso. Nunca mais você se separará de Deus, porque Ele fez uma aliança com você através de Jesus Cristo. Para onde eu for, Deus vai comigo. Agora imagine, irmão, permita uma avançada. Imagine eu indo para um lugar onde Deus não pode entrar, inadequado. É preciso que a gente tenha cuidado com o nosso compromisso com Deus. A segunda coisa, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês nesta noite, é que esse dom, ele foi dado para energizar a igreja, visando a proclamação de Cristo. Olha, o que me tem assustado hoje
a ouvir as pregações, até na igreja, alguns obreiros nossos que têm orientado, ouvido as pregações que eu sempre ouvido, estou ouvindo, observando, nós estamos com a carência terrível de ouvir falar de Jesus Cristo. Eu disse na pregação de domingo na igreja que os pregadores estão divagando em muitos temas, quando deveriam se concentrar na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito foi dado à igreja com essa finalidade. Ele foi dado para glorificar a Cristo através da igreja. Jesus disse: quando Ele vier, Ele me glorificará. O Espírito leva a igreja a exaltar a Cristo. Eu já disse, já escrevi inúmeras vezes que não precisa eu conhecer todos os ismos deste mundo: islamismo, mormonismo, adventismo e assim por diante. Eu preciso conhecer a verdade da palavra de Deus, porque num dia que uma doutrina errada bater na porta do meu coração, será rechaçada. Eu não sei se o presbítero Osmar sabe, que é o mais antigo aqui, pelo menos nesta área de renovação espiritual, que houve uma convenção de nossa mocidade, Lemberg II, eu ouvi falar, com um pregador japonês, e depois que o culto tinha começado, uma hora o culto sendo desenvolvido, o pregador assume o púlpito e ele diz: abram alas, porque Jesus está chegando agora no santuário. E por glória a Deus, aleluia, né? Mas é uma falta de conhecimento da palavra de Deus, porque está escrito que todas as vezes que os crentes se reúnem em nome de Jesus, a partir de 2 ou 3, Jesus se instala de uma maneira especial através do seu Espírito na reunião da igreja, e não vai depender do pregador, nem do cantor, nem do grupo e assim por diante. É de sua palavra e sua promessa. Então aquele pregador errou redondamente, como se diz, ao afirmar algo dessa natureza para talvez impressionar o auditório. Irmãos, o Espírito foi dado para energizar a igreja. Olha, lá em Lucas, primeiro vamos olhar o texto que é responsabilidade da igreja: exaltar a Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Pedro diz: vós sois a geração eleita. Amém? O sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as virtudes de quem? Do pregador, do ministério, do grupo? Não, as virtudes de Jesus Cristo, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então precisamos voltar a pregar a Cristo. Jesus disse aos seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto ser revestido de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lá em Atos capítulo 1, versículo 4 a 5, ele diz o seguinte: e estando com ele, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade, disse Jesus aos seus discípulos, antes de ascender aos céus: João batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Amém? Irmãos, 10 dias depois de Jesus renovar a sua promessa, que ele tinha feito em João capítulo 16, rogarei ao Pai, dará outro Consolador. E já estava profetizado em Joel capítulo 2, há 800 anos atrás. E agora chegou o grande dia de se cumprir essa promessa, que o Espírito seria dado para energizar a igreja. Aí diz o texto aqui, no capítulo 1, versículo 8 de Atos, que é muito comum no meio missionário: mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até Manaíra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi dado para energizar a igreja, para dar poder à igreja, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação dos pecadores perdidos. E esta bênção, irmãos, é nossa. Amém?
essa energia, esse poder, esta graça que envolve a igreja é dela, é exclusivamente dela. O Espírito foi dado para energizar a igreja, levantar o ânimo do povo de Deus para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Observe que no capítulo 2, versículo 1 a 4, que é o texto que é lindo, né? Quanto ao dia de Pentecostes que aconteceu, eu vou ler para os irmãos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, sentados como nós estamos aqui. As coisas da noite, hein? O fenômeno Pentecostes que não se repete, porque foi o único, né? Mas se algo parecido acontecesse, a gente sai daqui pulando, né? De alegria e gozo no coração. Aí diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios de quem? Do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Pedro disse que a promessa é para vós, é para vossos filhos, é para todos quantos se encontram longe, para todos quando o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é nossa, bendito seja Deus por isso. Amém? E a igreja, ela foi ameaçada pelas autoridades religiosas de Israel, e ela se reúne para orar. Agora veja as orações que eles fizeram, e a oração que nós fazemos hoje, né? Nós fazemos orações sempre pedindo cura de enfermidade, porta de emprego, solução para os casamentos que estão meio tumultuados, e assim por diante. Essa igreja está sob perseguição. Veja como eles oraram. Vamos abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo. E me fez amar também esta versão, apesar de ter inúmeras em casa. Eu vi o jovem tanto que o Bíblia de Jerusalém, né? E tem diversas, mas a gente se apaixona por uma versão, e no caso eu me apaixonei pela versão corrigida, né? Aí diz assim a palavra. Veja que oração eles fizeram, irmãos. Não pediram para Deus repreender os seus opressores, não fizeram oração imprecatória. Eles pediram o quê? Poder para testemunhar. Veja aqui. Agora, pois, ao Senhor, estou lendo o capítulo 4 de Atos, versículo 29 a 31. Agora, pois, ao Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, teu santo Filho Jesus. Resultado da oração. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam assentados, né? Tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Evangelho, irmãos, a mensagem que para se pregar tem que estar energizado pelo Espírito, tem que se estar cheio do Espírito para que haja fruto, para que haja produtividade. Eu queria desafiar os irmãos nessa noite, inclusive eu, que nós procuremos nos encher do Espírito para poder ser usado por Deus na proclamação do Evangelho. Que as almas venham se encontrar com Jesus Cristo, que haja renovação espiritual no meio da igreja, porque o dom está com a igreja, o dom do Espírito, ele está conosco, foi dado para energizar a igreja na pregação do santo e bendito Evangelho. Em terceiro lugar, irmãos, o Espírito foi dado para conceder dons espirituais para promover a edificação do corpo de Cristo, né? Eu sei que aqui nesse trabalho tem irmãos extremamente talentosos, com dons específicos de Deus. Eu sei disso. Eu sei que lá na igreja temos pessoas assim também. Deus graciosamente, irmãos, Ele distribuiu o dom do Espírito com a igreja, Ele a enriqueceu. Paulo diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. A igreja é riquíssima, é um povo abençoado por Deus.
Ele deu o dom do Espírito. Eu quero dizer aos irmãos que não há um crente genuíno sequer que não tenha pelo menos um dom natural e o espiritual. O que é que você sabe fazer? A palavra de Deus fala de uma mulher que só sabia costurar. Só sabia costurar. E ela dedicou-se a costurar as roupinhas das irmãs carentes da igreja. Era o seu ministério. Dorcas. E aquela mulher veio a falecer, a igreja começou a chorar, a ficar angustiada porque perdera aquele poderoso instrumento do Senhor que a abençoava. Por chamar Pedro, ele chega naquela casa com aquele corpo já lavado e colocado na parte de cima. Pedro invoca o nome do Senhor, amém, e ordena: Talita, levanta-te. Ele levantou-se, amém, reviveu para continuar servindo ao Senhor. O que é que você sabe fazer? Sabe cantar, né, Jael? Louve e bendiga o nome do Senhor. Como eu gostaria de ter a voz de Samuel. Permita, viu? A Jaqueline já é uma voz de mulher, né? Como eu gostaria. Eu vejo na igreja pessoas com tantos dons de Deus, no entanto, pessoas inoperantes, irmãos. Pessoas que são meros assistentes, quando poderiam estar engajados, integrados, envolvidos com a obra do Senhor, irmãos. Deus deu dons à sua igreja. Não enterre o dom que Deus lhe deu, porque foi dado pelo Espírito para você celebrar e glorificar a Deus. O que é que você sabe fazer? Eu tenho a habilidade de escrever, glória a Deus, não é essa maravilha, mas dá para produzir as minhas coisinhas para a glória de Deus. Deus me deu um poder de síntese que eu acho extraordinário, porque eu consigo dizer muita coisa em poucas palavras, tudo no boletim da igreja, não passa daquela páginazinha. Pensa, tem milhares de artigos escritos. Osmar tem essa habilidade que Deus lhe deu. Você tem esse dom apaixonado pelas almas perdidas. E eu sei que alguém aqui tem mais dons de Deus, porque Deus não nos deixou sem dons, irmãos. Quer natural, quer espiritual. Para quê? Para promover a glória dele e a edificação recíproca. Veja como é bom os irmãos que gostam de louvar, que sabem cantar, e eles começam a louvar a Deus no meio da igreja. Como nós somos abençoados e edificados. Principalmente quem tem o dom de Deus. Fica assim, né? E Deus é glorificado e você é abençoado e você começa a crescer na fé para a glória de Deus. O que é que você sabe fazer? Tem dinheiro? Coloca o seu dinheiro à disposição do Senhor. Amém? Se Deus lhe deu recurso, é para você manter-se a si, a sua família, investir nela, evidentemente, né? E investir na obra do Senhor. Não se admita um crente com o bolso fechado. A primeira bênção que acontece na vida do cristão, quando o Espírito entrou nele, no ato da conversão, ele abriu o bolso para o trabalho do Senhor. Amém? Amém. Dom de Deus. E Paulo fala de diversos dons. Porque a gente só pensa em dom de língua, né, dom de interpretar, dom de curar, só nesses dons. Mas tem dom de ensinar, de administrar. Olha que coisa boa. Deus me deu esse dom de administrar. A minha casa é administrada, não devo nada a ninguém, estou progredindo. A igreja é idem. A igreja não deve nada a ninguém. A igreja congregacional terceira não deve nada a ninguém, irmãos. É bênção de Deus. Deus abençoa a igreja, irmão. Então vamos colocar os nossos dons para servirmos uns aos outros. É o que a palavra de Deus nos revela. Olha aqui. Estou lendo Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar. Olha, ensinar. Você que gosta de ensinar crianças, adolescentes, juniores, aqui, haja dedicação ao ensino. O que exorta? Olha, exortar é um negócio complicado. Pensa que ministério é difícil? Às vezes, na igreja, a pessoa começa a exortar, tipo, irmãozinho, olha,
baixa a bola um pouquinho, porque você precisa ter uma vida muito bem estruturada para exortar a igreja. Como é que eu iria chegar aqui e dizer aos irmãos, leiam a Bíblia se eu não leio a Bíblia? Vamos orar, irmãos, se eu não venho para o culto de oração? Não tenho condição. É uma hipocrisia. Então, exortar, Osmar, eu acho que é o dom mais difícil. Porque a profecia ela vai em 3 direções, né? Ela consola, ela edifica e ela exorta. Exortar, esse dom, que é um dom do Espírito, é preciso que o crente viva uma vida limpa, uma vida consagrada, para que dê força às suas palavras, aos seus ensinamentos. Amém? Aí continua o texto sagrado aqui, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Use esse dom em exortar o que reparte, faça o que? Com liberalidade, o que preside e administra com cuidado, que exercita a misericórdia com alegria. E tem outros dons que o Espírito deu a igreja para promover a sua edificação espiritual. Amém? Amém. Aí deixa eu ir adiante, terminando. 4º item. O Espírito foi dado, irmãos, para moldar o nosso caráter, a fazê-lo parecido com Cristo. Olha, quando o Espírito veio sobre você, houve uma obra de transformação, de regeneração. Amém? Nós éramos mortos em delitos e pecados, nós somos ressuscitados pelo poder do Espírito de Deus, espiritualmente, e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Somos novas criaturas. E aqui Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a vida do cristão é uma vida diferenciada. Não precisa necessariamente andar com a camiseta Jesus 100%, nem um boné, nem uma bandana. Sou de Jesus, Jesus 100%. Não precisa. Por quê? Porque a sua vida, o seu testemunho deve refletir a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Alguém olhar para você e dizer, você é um homem de Deus. Lembre daquele profeta que passava aquela rua, na casa daquela mulher. Se o profeta pregar para ela, nem revelar nada de Deus para ela, ela chegou à grande conclusão: marido, este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Amém? É um santo homem de Deus. Então, o testemunho daquele homem, o seu andar, o seu porte, gerou no coração daquela mulher uma admiração espiritual, a ponto de dizer que aí está, estou diante de um santo homem de Deus. Irmãos, o Evangelho ele provoca uma mudança espiritual profunda na vida da gente. Esse Espírito foi dado para moldar o nosso caráter e fazê-lo parecido com Cristo. É a obra que nós chamamos de santificação, que é a obra do Espírito. Observe, Espírito Santo. O que quer dizer santo? Separado. Hoje a igreja, irmãos, ela está assim, encharcada com as coisas deste mundo. É a minha constatação. Eu luto diariamente contra isso. Porque nós estamos vivendo um mundo de audiovisual, um mundo eu nunca vi tão fascínio numa época como a nossa que a gente está vivendo. No segundo você tem informação do mundo todo. Você clicou alguma coisa na internet, você tem tudo à sua disposição. Fascinante. Agora, qual é o desafio para a igreja? É manter-se íntegra, santa, diante de Deus. E esta obra de quem? Do Espírito de Deus. É Ele que provocou aquela purificação inicial do ato da conversão, que foi santificado. Quando Deus olha para a igreja, está vendo a igreja santa por causa dos méritos de Cristo, que nós chamamos de santificação posicional. Agora, o drama da igreja é experimentar aquilo que ela é em Jesus Cristo, santo. Aí nós temos que cortar as amarras do mundo. Lá em Tiago tem uma palavra que eu acho muito forte, mas é importante a gente dizer.
Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 4, diz o seguinte a palavra do Senhor. Tiago, meu irmão de Jesus, né? Ele disse lá no capítulo 4, versículo de número 4 e 5 o seguinte. Veja aí. Esta versão aqui acho que suavizou. A corrigida diz: adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que se constitui-se amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Aí ele faz uma declaração que nos leva ao tema dessa pregação. Ou pensais ser por motivo que a Escritura diz: o Espírito que habita em vós tem o quê? Ciúmes. Sabe por quê, irmão? Porque o meu corpo e o seu é santuário do Espírito Santo de Deus, templo do Deus vivo. E o Espírito que habita, ele quer se apropriar, quer dominar, quer controlar, porque nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Amém? E quando nós começamos a namorar com as coisas deste mundo, o Espírito tem ciúmes. Qual é o marido que quer ver a sua mulher flertando com o outro? Eu não quero. Você quer? Ninguém quer. Nem vice-versa, né? Ninguém quer. A mesma coisa em relação à vida espiritual da igreja. A igreja é uma propriedade exclusiva de Deus. O Espírito tem ciúmes, irmão. Diz o texto sagrado. Quando a gente começa a valorizar mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. Ser cristão tem que ser um cristão radical. Foi alguém, o Stott, disse isso no livro, né? Cristão radical, do Stott. Parece que vocês estudaram. Eu vi alguma coisa aí, alguém estudando. Fui lá na igreja, lá, promoveram um estudo sobre um cristão radical. Pensa. Mas também daquele cristão que não fala mais com ninguém, né? Se isola do mundo, não. Foi que disse que Jesus mandou você sair do mundo. Ao contrário. Ele disse: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então onde é que brilha a luz? Nas trevas. Então o Espírito, irmãos, ele começa a moldar o nosso caráter a se parecer com Cristo. O que é a palavra cristão? Pequeno Cristo. Pessoas parecidas com Cristo. Como viver a palavra dos compromissos, né? Como encara, e por aí vai. Então esta obra é a obra do Espírito, uma obra de santificação. À medida que eu vou dando lugar ao Espírito, eu vou vencendo a mim mesmo, porque o maior inimigo seu não é o diabo, ele é o inimigo, não é o mundão, ele é o inimigo, é você mesmo, sou eu mesmo, é a nossa natureza pecaminosa, inclinada naturalmente ao pecado. Se eu não vigiar e orar, eu posso cair na tentação, porque não tem ninguém forte não, irmãos. Eu posso ser forte numa área e ser altamente vulnerável na outra. Você sabe, Deus sabe também. Agora veja uma vida, irmãos, dominada pelo Espírito. Aí eu quero que você leia Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é gozo, ou melhor, amor, na versão corrigida, atualizada, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí Paulo diz: contra estas coisas não há lei. Vamos viver, irmãos, uma vida que realmente glorifique a Deus. Amém? Sem precisar. Se você quiser usar uma camiseta, Jesus 100%, eu sou de Jesus, o problema é seu, eu não condeno, mas vamos viver o Evangelho, porque sem palavras nós estamos dando testemunho do poder transformador do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito foi dado para isso, amém? Para habitar permanentemente em você, para se instalar todas as vezes que a igreja se reúne em nome de Jesus para a celebração. Ele foi dado para energizar a igreja, para proclamar as grandezas de Cristo. Ele foi dado para promover o seu crescimento espiritual através dos dons dados por Ele. E Ele foi dado para santificar nossas vidas.
Se nós seguirmos por este caminho, com certeza nós iremos glorificar a Deus, iremos realizar grandes coisas para a glória de Deus. Eu digo lá à igreja que nós temos um potencial extraordinário, irmãos, porque não somos nós, é Deus que está em nós. Como alguém já escreveu, o Deus que habita em nós e vai nos levar cada dia para mais perto dele, viver para a glória dele e abençoar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém?